Vamos falar a verdade, né? Cada domingo que a gente sai daqui, a gente sai com uma raiva a mais da gente, ou uma raiva do Web ou da Nath que pregou, né? Hoje é dia de vocês terem raiva de mim. E é engraçado porque essa série, ela não teve o propósito de provocar a gente num mau sentido a respeito de finanças, mas sim abrir os nossos olhos para realmente entender o que a Bíblia fala sobre finanças, né? E 80% do que a gente ouviu é contra o que a gente vive como finanças. Pelo menos comigo eu falei, caramba, eu tenho mais avareza no meu coração do que eu imaginava, né? Com mais alguém foi assim? Pode falar a verdade, irmão, não tem problema não. Tá complicado, né? Então, que a gente tenha a graça do Senhor nessa noite para a gente aprender um pouco mais. O propósito dessa série foi nos ensinar o que a Bíblia nos fala sobre finanças e não dar dicas de como a gente pode investir, de lançar campanhas ou votos de como você pode ser abençoado financeiramente, né? Tudo isso, na verdade, revela o quão às vezes a gente é refém do dinheiro ou o quão a gente é ganancioso e não mordomo do dinheiro de verdade, né? E a Bíblia, ela dá um conceito correto de como lidar com as finanças. O nosso propósito não está pautado de maneiras ou conselhos práticos sobre finanças. A gente não é conselheiro financeiro de ninguém aqui. A gente está precisando de conselheiros financeiros. Se você for um economista, um analista financeiro, se você quiser falar mais sobre o tema, procura a gente que a gente quer aprender mais sobre isso. Mas a gente, nessa série, nosso propósito não foi dizer assim, olha, invista em bitcoins, ou faça alguma coisa, faça um voto com Deus. Não, nós queremos falar o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Amém? Nosso propósito foi justamente mostrar que a realidade bíblica a respeito do dinheiro consiste em generosidade e desprendimento do dinheiro, e não como você ganhar mais dinheiro. O que a Bíblia está nos ensinando sobre dinheiro não é fique mais rico, é dê mais. Seja mais ousado, seja mais desprendido do dinheiro, porque quanto mais desprendido do dinheiro, mais preso ao Senhor você é. Quanto mais desprendido, mais generoso, mais nós provamos da visitação e do cuidado de Deus com as nossas finanças. Quanto mais a gente for mão aberta no sentido de ser generoso, eu não estou falando de responsabilidade com dinheiro, mas quanto mais generosos nós somos, mais nós somos propensos a provar da provisão de Deus sobre nossas vidas. O Derek falou essa semana uma coisa que é muito interessante. Muitas das vezes a gente não é colocado em situações em que nós somos acariciados por Deus, no sentido de provisão, porque nós não temos fé suficiente para dizer que Deus nos sustenta. Nós estamos muito mais propensos a dizer que nós somos os provedores do nosso sustento e não Deus, né? Isso é um problema, né? Mas nessa série nós justamente fomos enfáticos em dizer que a real verdade para o verdadeiro filho de Deus é que ele não depende do dinheiro para nada, ele depende de Deus para ter dinheiro, né? Foi punk, foi difícil. E hoje nós vamos encerrar ela em nome de Jesus, né? Mas eu acho que é muito engraçado porque nós precisamos falar sobre isso e por que esse contraste tão latente assim do que a gente acha, do que formou a gente como a gente deve lidar com o dinheiro versus o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Não sei vocês, não sei se eu preciso parar de seguir algumas pessoas, mas diariamente eu recebo um vídeo, uma propaganda no meu Instagram falando: você precisa de mais dinheiro? Ou você só tem uma fonte de renda? Como fazer dinheiro, né? Como fazer aumentar os seus recursos? Eu tenho a receita certa para você, e aquele arrasta para cima, saiba mais. Diariamente nós somos oferecidos a essas ofertas, né? Essas ofertas, elas são a isca que nos chamam constantemente. O mundo está sendo programado diariamente para que nós sejamos cativos do dinheiro, gente. Seja por rede social, seja por apelos no trabalho, seja por familiares, ou até mesmo fontes duvidosas, nós somos chamados, nós somos instigados, nós somos
de certa forma, convencidos de que nós precisamos criar novos mecanismos ou novas maneiras de ter uma fonte de renda maior, de ter uma segunda fonte de renda, de ter a terceira fonte de renda, ou de nós aumentarmos os lucros daquilo que nós temos. Porque, afinal, tudo que nós fazemos pode virar dinheiro. Ah, você penteia o cabelo legal. Você sabia que você pode ganhar dinheiro fazendo isso? Qualquer coisa que nós fazemos pode ser uma maneira de nós criarmos recursos. Só que quem diz isso não é a Bíblia. Quem diz isso é esse mundo. É a cosmovisão desse mundo, a forma como as coisas são vistas. Por quê? Porque sinal de sucesso e de que as coisas estão certas é a bonança e o status quo de você ser bem-sucedido, de você ter uma casa, de você ter um bom carro, de você ter dinheiro sobrando. Esse é o título do sucesso que é empregado para todo aquele que vive nesse mundo. Ninguém diz que você tem sucesso se você é feliz se você não tem dinheiro. A realidade é que a felicidade ela é vendida se você tem dinheiro. Ela é avaliada no sentido de que se você tiver, você é feliz. Se você não tem, você precisa se mobilizar para ter, porque algo está faltando em você. E isso é um problema, gente. Isso é muito complicado. E constantemente nós somos oferecidos a realidade do apelo emocional e até mesmo existencial. Porque se você tem, você é. Mas se você não tem, você já talvez não acessa alguns lugares, você não conversa com algumas pessoas, justamente porque o dinheiro oferece isso. Normalmente, todos esses apelos, essas coisas, elas são carregadas de uma roupagem justa e idônea, no que diz respeito a você ser próspero, a você promover dentro da sua casa um ambiente mais agradável. Poxa, quem não gostaria de ter uma BMW? Afinal de contas, é um carro muito legal, tecnológico, seguro, bonito. E aí você fica naquele dilema. Porque é justo você querer ter uma BMW. É justo você querer ter uma casa de 10 quartos. É justo você querer ter, além dessa casa de 10 quartos, uma casa na praia. É idôneo. Você trabalha para isso, você merece. É ou não é verdade? Eu estou falando alguma... As pessoas não dizem que o dinheiro promove isso? O dinheiro diz que pode promover para você coisas justas e idôneas. Mas será que realmente o que motiva o nosso coração para ter todas essas coisas é realmente justo e idôneo? Será que esse chamado para conquistar mais, comprar mais, ter mais, ser mais, é realmente o que Deus nos chamou para ser? Está fazendo sentido? Amém? O que cabe a nós não é questionar se é certo ou errado, se esse dinheiro vem do tráfico de drogas ou se eu trabalhei para ele. Se esse dinheiro vem de matar pessoas ou se eu realmente mereço ele porque eu suei. Né? Mas realmente o que deve ser questionado é se o nosso coração ele está tendencioso a fazer isso, porque realmente é o que Deus quer que nós sejamos, ou o que Deus quer que nós tenhamos, ou se é o que o dinheiro diz que eu preciso. Eu não sei vocês, assim, mas quantos de nós, em algum momento da vida, nós ganhávamos um salário mínimo, ou meio salário mínimo, ou éramos jovens aprendizes, e daqui a pouco fomos promovidos, e de repente aquilo que a gente comprava com o nosso salário não é suficiente, porque agora que eu ganho mais, eu posso comprar outras coisas. Já aconteceu isso comigo, gente. Isso é normal, não é? Ou só eu e o Igor só? Isso é normal, porque o dinheiro está dizendo para nós que agora que nós temos ele, nós podemos comprar outras coisas. Nós podemos mais. E aí quando você atinge aquilo, não, mas eu preciso de mais. O dinheiro, para você ter mais, você tem que me ter mais.
Aparentemente, parece que o dinheiro não é nada significativo. Parece que, na verdade, ele é só mais um papel. Mas se eu jogar um papel de bala no chão desse salão e jogar uma nota de R$100, quem vai esconder o papel de bala aqui? Para pegar depois? Acho que nenhum de nós. O dinheiro, então, logo ele não tem esse significado. Ele é só papel. O dinheiro não é nada na minha vida. O dinheiro, querendo ou não, ele, por mais que seja sutil, ele dá uma falsa sensação de segurança. Ele promove em nossos corações falsas emoções de completude, de estar satisfeito. E sutilmente, cada vez mais, quando nós mais temos esse relacionamento de eu quero ter mais dinheiro, e na verdade o dinheiro está tendo mais a gente do que nós tendo ele, sutilmente nós estamos sendo escravos do dinheiro. E quanto mais aumenta a nossa relação com o dinheiro, de maneira errada, mais presos dele nós ficamos. Mais dependentes dele nós ficamos, e menos dependentes de Deus nós ficamos. É complicado, né? Eu não sei vocês, mas durante essas 4 semanas, até que eu falei com o Hebe, o clima nessa sala ficou meio tenso porque nós falamos sobre isso, não é verdade? Não dá vontade de dar glória a Deus. Não dá vontade de dar um aleluia ou oh Deus, me perdoa, porque nós somos reféns do dinheiro. O confronto que nós tivemos essas semanas foi justamente para abalar ou derrubar aquilo que nós temos de pensamento ou sofismas que são solidificados no campo da nossa mente e do nosso coração, que dão sinônimos ou novos sinônimos, para o que diz respeito a cuidado com as coisas que nós temos, zelo, segurança, estabilidade, disciplina. Porque o que é verdade para nós não é o que a Bíblia fala sobre dinheiro, mas aquilo que eu faço com que, de certa forma, gere em mim um ambiente apropriado para eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro, e na verdade o dinheiro está fazendo o que ele quer conosco. E aí que é o problema, porque esses dias todos nós ouvimos palavras pauladas, e nós ficamos de coração duro, não porque nós estamos endemoniados, estamos com mamon. Eu vim de amarelo hoje para orar por você, e você cair, ser liberto de mamon, e ser verdadeiramente próspero. Não, não é isso não. O que acontece comigo e com você, é que nós temos fortalezas em nossos corações e em nossa mente, para pensar de maneira bíblica e correta sobre dinheiro. E aí o que a gente faz? Não. O que o Web falou é um pouco, não é bem assim. Ou que eu vou falar nessa noite, não, ele está sendo um pouco exagerado. E eu quero convidar você nessa noite a ajudar a gente a só dar um trisquinho nesse bloco que está meio bambo dentro da sua mente, para que o Senhor passe o trator dele sobre nossos muros, sobre as nossas resistências a respeito desse assunto. Nós não estamos aqui para fazer uma lavagem cerebral em você, para que você dê tudo e fique pobre. Não é esse o nosso propósito. Nós não queremos usar de apelos emocionais, apelos circunstanciais da crise financeira para dizer, olha, se você der agora, amanhã vai cair na sua conta 100 vezes mais. O nosso propósito é falar, você precisa lidar com o dinheiro de maneira correta. E passou da hora de nós, como verdadeiros filhos de Deus, tomar uma postura em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro dita quem nós vamos trazer, quem nós não vamos trazer na igreja. Quem vai participar, quem não vai participar da igreja. É complicado, velho. Deus, Ele quer de uma vez por todas, que nós tenhamos como única fonte de toda a bênção, não os nossos recursos, não o nosso trabalho, não aquilo que nós trabalhamos para merecer, mas Ele, somente Ele, dono e fonte de toda a bênção. Dono e fonte de todo sustento, dono e fonte de toda
toda circunstância que nós passamos, seja tendo muito, seja não tendo nada. Ele é o nosso verdadeiro sustentador, Ele é aquele que providencia e provê sobre todas as nossas circunstâncias e necessidades. Ele é o provedor de nossas casas e fonte de toda a alegria e felicidade que podemos achar nessa vida, e não o dinheiro. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre Maria de Betânia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Como responsável pela bolsa do dinheiro, ele retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Então, Jesus, ele está em um jantar na casa de um dos seus amigos, hospedado em Betânia, que é um vilarejo cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, e também caminhando para o dia da sua morte. Era bem comum que fosse oferecido a Jesus um jantar, porque ele era um rabino. E normalmente as pessoas, elas, para ter mais acesso aos ensinamentos do rabino, eles chamam o rabino para jantar e aproveitam a mesa e falam: ensina um pouco mais para a gente aí, eu estou te dando comida, me dá outra comida e está tudo certo. Então era comum esse tipo de relacionamento com o rabino, né, de chamar Jesus para jantar, para que ele ensinasse ao redor dessa mesa, né, aqueles que são seus conhecidos, os seus amigos, como seus seguidores. E era também normal que Jesus estivesse hospedado em Betânia, naquele período. Por quê? Porque estava próximo da Páscoa. Nós lemos que faltavam 6 dias para a Páscoa. Então, Jerusalém era o centro onde deveria acontecer as festas judaicas. Todo judeu estava indo para Jerusalém. Só que, segundo os dados históricos, cerca de 3 vezes mais pessoas estavam dentro da cidade no período da Páscoa, nesse período antes e depois da Páscoa, do que era normal. E aí o que acontecia? As pessoas se hospedavam nas cidades vizinhas. E Betânia era uma cidade que tinha 3 quilômetros de Jerusalém, então era muito acessível. Então era comum que alguém como Jesus, indo para a Páscoa, não vamos dizer só necessariamente a sua crucificação, ficasse em Betânia. Além disso também, era importante a gente entender que existia uma rotina acontecendo ali, que era comum, que era o quê? Marta estava servindo como sempre, não estava aos pés de Jesus. Lázaro estava na mesa com seu amigo, estava tudo indo muito normal. Tudo estava de uma maneira ordinária, de uma maneira comum. Só que de repente, um odor toma essa casa. Um odor diferente, que não era o arroz queimado, não era o pão que assou demais, era um perfume.
E aí você pode entender assim, poxa, qualquer coisa poderia acontecer, por que um perfume enche o cheiro, né? A casa é cheia daquele cheiro, daquele odor? Porque Maria pegou tudo que ela tinha e quebrou para dar para Jesus. Era Maria quebrando um pote de alabastro, que era um pote normalmente caro e justamente dado para fazer armazenamento dessas especiarias de perfume, né, especiarias aromáticas. Ela estava quebrando um pote caro para dar o que estava dentro desse pote para Jesus. Só que o mais legal é que o que estava dentro desse pote fazia assim uma estimativa de valores muito alta. Porque nós não estamos falando de um perfume da Boticário. Nós estamos falando de perfumes importados, porque quando se fala de nardo, na região da Palestina, que é a região que Jesus estava, não existia a possibilidade de cultivar isso. Então, essa mulher, ela pega um pote que normalmente é caro e quebra, e o que estava dentro daquele pote era muito mais caro ainda, porque era importado. Normalmente, a gente entende que, quando se fala de perfume, e era muito comum que, quando você recebesse um convidado dentro da sua casa, você ungisse a cabeça dele, né, jogasse ali um pouco de óleo no seu cabelo, na sua cara, para que ele ficasse com um aspecto mais bonito para a janta, né? Normalmente, se usava 30 ml ali, um potinho pequeno, de repente, essa mulher quebra um vaso com cerca de 1 litro de perfume. A gente não está falando dos 100 ml lá da Malbec, gente. A gente não está falando de amostra grátis, bem lembrado. A gente está falando de 1 litro de perfume. Pense talvez no perfume mais caro importado que você já comprou na sua vida. E aí você está com uma visita em casa e seu filho ou sua esposa pega, vou dar para ele, quebra e joga nessa pessoa todo litro de perfume. Imagina o que isso provoca de reação nas pessoas que estão ao redor da sua casa. Quando cai no pé, então, é de chorar. Então, estima-se que o valor do vaso quebrado era de 1 salário anual, gente. Imagina tudo que você ganhou durante 1 ano ser desperdiçado, ser jogado, simplesmente porque uma pessoa inconsequente pegou lá. Não, eu vou fazer algo diferente para Jesus. Era só um pouquinho, só para deixar ele mais bonitinho. Não, derramou tudo. E eu sei que essa passagem, normalmente, ela é utilizada para nós falarmos sobre devoção, sobre nós sermos totalmente entregues ao Senhor. Mas eu quero deixar bem claro que o que está acontecendo aqui não é só somente devoção, sobre um coração apaixonado, é sobre dinheiro. É justamente sobre dinheiro. Imagina você pegar 1 ano de salário e dar para uma criança e falar, brinca aí. É todo seu. Essa mulher, ela fez algo que escandalizou pessoas. Essa mulher fez algo que era incomum. Tudo estava normal até que Maria chega e derrama sobre Jesus esse nardo. E o que aconteceu? O que significa? Por que o ato de Maria é tão impressionante assim? Maria quis ungir Jesus para o jantar. Isso era comum, como eu disse. Mas não era comum você dar o vidro inteiro de perfume para alguém ser ungido. Maria quis deixar Jesus cheiroso, de verdade. Maria não queria dar um aspecto melhor para Jesus, quis deixar Jesus notável dentro daquela sala, como o homem mais cheiroso de todos ali, porque ela o amava. Maria também é importante nós deixarmos claro que ela não quebra esse vaso porque ela tropeçou e, bambeou, caiu justamente em cima de Jesus. Ela foi propositalmente, voluntariamente, derramar esse perfume sobre Jesus. Ela sabia que ela deveria fazer aquilo e ela fez, porque realmente ela quis.
Ela não foi apelada pelo mau cheiro de Jesus depois de ter andado tanto. Ela não ficou com dó de Jesus. Ela olhou ele e falou, ele é digno de tudo isso. Maria, ela estava sendo extravagante porque, além do que era comum, ungir e tudo mais, além de jogar sobre o cabelo de Jesus, sobre a face de Jesus, ela pega esse perfume, que é para deixar as pessoas cheirosas, e lava os pés de Jesus. Só que, peraí, lavar os pés, o que era comum é você pegar uma talha d'água e jogar sobre os pés, ou seja, era um vaso não muito valioso e também algo que você pega de graça por aí, qualquer fonte, você pega a bica ali na Praça da Mina, você traz água e está de graça. Não, ela pega esse perfume caro e lava os pés de Jesus. Um pé talvez judiado porque andou pra caramba, um pé talvez não muito cuidado, bem sujo das estradas da Palestina, de Jerusalém, de toda aquela região. Ela lava os pés de Jesus e enxuga os seus pés com seus cabelos. A coisa mais extravagante, mais humilhante, mais sinistra que alguém poderia fazer naquele lugar, naquele momento. Essa mulher, ela faz isso, sem constrangimento, sem medo de censurá-la. Maria, ela estava tomada por um sentimento de radicalidade, de total entrega, de paixão por Jesus. E sabe o que é muito legal? Porque quando Maria faz isso, ela gera naquele ambiente o que a gente pode chamar de exclusividade e urgência no seu ato. Por quê? Porque, primeiro, Maria fez algo que ninguém pensou em fazer. Ou talvez pensaram, mas do jeito comum. Mas ninguém pensou em pegar todo aquele vaso e derramar sobre Jesus e quebrar ele e fazer tudo aquilo que ela fez. Ela fez algo que nem o discípulo amado João poderia fazer. Ou fez. Ela fez algo que ninguém naquela sala fez, gente. Ela unge o corpo de Jesus com um aroma mais forte e mais caro, que normalmente ele pode e ele é usado para diminuir os odores dos corpos em decomposição quando estão sepultados. Maria, ela faz isso porque ela viu que talvez ela não teria outra chance de ungir o corpo de Jesus. Maria unge o corpo de Jesus antes do corpo ressurreto. Esse ato certamente ele será cabível somente a ela. Nenhum outro discípulo, nenhuma outra mulher, nem a mãe do próprio Jesus, nem as mulheres que foram com os vasos para ungir o corpo de Jesus, tiveram a oportunidade que Maria de Betânia teve. Porque ela amava Jesus. Somente ela pôde fazer isso porque ela foi tomada por um amor por Jesus que não foi encontrado em nenhuma outra pessoa. E por causa desse amor, ela fez algo que ninguém mais pode fazer, que seria preparar o corpo de Jesus para o sepulcro. Porque o que Jesus está falando justamente no versículo 7 é isso. Ela aguardou isso para o dia da preparação do meu corpo e para o meu sepultamento. Só que Jesus não estava morto e nem estava para ser sepultado, ele estava muito bem vivo ali na frente dela. Era amor que moveu essa mulher. Era amor que fez com que ela fizesse isso. E aí Mateus e até Marcos vai citar que o que ela fez seria lembrado para sempre. Não por quê? Porque é lembrado para sempre? Porque ninguém poderia mais fazer isso, porque Jesus agora é glorificado e ele nunca mais morre. Só que o que acontece? Isso gerou censura, isso gerou comentários inapropriados sobre Maria. Judas, quando vê o que está acontecendo ali, ele começa a censurar Maria ou torcer o seu bico, dizendo que o que ela estava fazendo era desnecessário. É gastar com coisas supérfluas.
é gastar o que não se deveria gastar, é fazer o que não deveria ser feito, e digo mais, Judas vai e diz assim que o que ela está fazendo é desperdício, porque esse dinheiro poderia ser revertido em coisas boas aos pobres. Quantos de nós aqui talvez somos, de certa forma, censurados quando nós queremos fazer algo extravagante para o Senhor? Ou nós temos um direcionamento de Deus de fazer alguma coisa e de repente essa pessoa fala assim, não, com esse dinheiro dá para fazer muita obra social. Com esse dinheiro dá para fazer muitos projetos. Por que vocês vão gastar cuidando de missionários? Por que vocês vão gastar pagando aluguel? Fecha igreja, vamos fazer igreja nas casas e aí a gente pega o dinheiro que foi arrecadado e vende cesta básica e dá marmitex. Isso não é errado. Muito pelo contrário, é mandamento. E Judas estava falando que o que Maria tinha feito por amor era errado porque ela não estava obedecendo o mandamento. Mas o que na verdade estava motivando o coração de Judas não era a justiça social, não era o fato de nós termos que promover auxílio aos pobres. O que motivava o coração de Judas eram coisas genuínas, mas o núcleo do seu coração estava infectado com uma coisa que nós temos que lutar diariamente, que é o pecado. E o pecado dele era o quê? Ganância, avareza. A realidade do coração de Judas não fazia jus àquilo que ele estava falando. Não fazia sentido Judas falar de cuidar dos pobres, quando na verdade ele era um ladrão. E o que pode-se dizer é que ele não estava interessado nos pobres, ele estava interessado naquele dinheiro entrar na bolsa para ele fazer o seu caixa 2. Ele só queria que tudo aquilo, aquele salário de um ano, entrasse na bolsa de dinheiro de Jesus. E talvez ele pegasse ali 10%, o trízimo, alguma coisa assim. Porque o motivo que Judas estava falando aquilo não era genuíno. A sua censura não era baseado na realidade de cuidar realmente dos pobres e das causas genuínas, mas era na sua ganância. Quantas vezes nós aqui somos gananciosos e dizemos, não, tudo que eu tenho é do Senhor, é da casa de Deus, ou tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, eu trabalho nesse emprego que me paga 50 mil reais, porque eu tenho que promover alguma coisa para a igreja. Ou nós temos aquele discurso, se eu ficar rico, eu vou dar muita coisa para a igreja. Você é Judas. Você e eu somos ladrões. E a realidade é que nós precisamos de um confronto com o nosso coração, com as motivações do nosso coração, com aquilo que move a realidade de como nós lidamos com o dinheiro, para realmente aquilo que nós estamos falando ser verdade. Mas sabe o que é mais legal? O que nós estamos falando ser verdade é uma obrigação de todo filho de Deus. Sustentar a casa de Deus é obrigação de todo cristão, irmãos. Cuidar dos pobres não é uma ação social, uma coisa que nós devemos tocar trombeta. Deuteronômio, a lei do Senhor, fala sobre isso. Por isso que Jesus vai falar, os pobres vocês vão ter sempre. Agora e eu? Obedecer os mandamentos é algo que é comum para alguém que segue Jesus. Agora, amar a Jesus e ser desprendido totalmente do dinheiro, isso sim define realmente se o seu coração ele está no lugar certo ou não. E o que nós podemos aprender nessa história de Maria de Betânia? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é o primeiro compromisso financeiro, espiritual, material, humano de um cristão. Não deve-se ter dentro do coração do verdadeiro Filho de Deus reservas. Não pode haver frações dentro dos nossos corações, não. 99% é de Deus, mas 1% é para mim mesmo, porque eu preciso me amar. Eu preciso me pagar antes de pagar qualquer coisa, porque isso me dá um sentimento de satisfação.
Não é isso que falam sobre administração financeira? Eu posso estar falando a maior besteira financeira no mundo, mas eu estou falando o que a Bíblia está querendo dizer para nós, que o nosso coração não deve ter espaço para outra pessoa além de Cristo. As nossas finanças não podem ter outras frações a não ser Cristo. Deus nos conhece e sabe que nós somos dependentes dEle. E se nós temos essa consciência também de que nós dependemos de Deus, todas as outras circunstâncias e coisas que nós almejamos, queremos, planejamos, são fúteis. Mesmo até sendo necessário, mesmo até sendo algo mandatório, como cuidar dos pobres. Se em nosso coração não existe comprometimento com o dono do mandamento de cuidar dos pobres, isso é inútil. Se nós fazemos por fazer, mas nós não temos uma aliança de obediência com esse Deus, não tem efeito espiritual nenhum, se é que eu posso aplicar dessa forma. Não é louvor a Deus, não é adoração, é satisfação, é massagem de ego para continuar cultivando um coração avarento. As obras de caridade, a omissão ou o desvínculo do real significado de dar nossas finanças para Deus, no sentido de dízimos, ofertas, atos de generosidade, elas são subterfúgios que usamos para promover nossa infidelidade e nossa ausência de amor a Jesus. E isso deve ser extinto nos nossos corações e nessa igreja. Porque muitas das vezes nós falamos, não, eu não vou dar dízimo porque eu compro uma cesta básica por mês. Isso é infidelidade, meu irmão. Porque você não tem comprometimento com o Deus que está promovendo um ambiente seguro para você ser parte da família dele. Isso é infidelidade porque você usa de argumentos como, eu dei muito dinheiro para a igreja, eu fui muito abusado. Quem nunca? A realidade é que as más experiências, os maus problemas que eu e você tivemos, não compromete o Senhor. Cada homem, cada pastor, cada membro de igreja que teve problemas com finanças, um dia terá que se resolver com o Senhor. Mas isso não inibe a realidade de que nós temos que ser fiéis ao Senhor com nossas finanças. Isso não inibe a realidade de que eu e você precisamos sim ofertar, dizimar e sermos generosos, desprendidos do dinheiro. Porque atos de generosidade, sem o entendimento real que Deus está querendo promover em nossos corações, que é, o dinheiro não é seu dono, o seu carro não é seu, você não pertence ao seu carro, você não pertence à sua casa. Todas essas coisas foram dadas por Deus, e Ele pode tirar se Ele quiser. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos que ter em mente que o que nós temos está sendo sustentado pelas mãos de Deus. E se não tiver esse entendimento, nós somos infiéis. Nós somos infiéis porque o nosso coração está sendo fiel a outro ídolo e não ao Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos com essa história é que nós não conseguimos enganar a Deus. Nós podemos ter os melhores motivos, as melhores justificativas, mas Deus nos conhece. E nada fica omitido dos olhos de Deus. Nenhum pensamento, por mais belo que ele seja e não seja externalizado, fica omisso e oculto aos olhos de Deus. Nós podemos esconder dos homens as nossas intenções, nós podemos esconder dos homens, dos líderes, das pessoas, das nossas esposas, dos nossos maridos, o real motivo por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, mas nunca vamos esconder de Deus. E nunca nós vamos nos esconder de Deus o nosso coração avarento e ganancioso.
Todas as vezes que somos tentados a criar fontes de reservas ou fontes de rendas. Quando eu falo reservas, não estou falando de reserva financeira. Eu estou falando de você dizer para si mesmo, não, eu posso guardar um pouquinho para mim. Eu posso ter um pedacinho aqui. Eu não estou falando eu não sou técnico financeiro para falar sobre isso, gente. Estou falando justamente no sentido literal da palavra. Todas as vezes que nós temos somos tentados a criar esse tipo de coisa, que não coloca Deus como provedor e sustentador dessa fonte, nós somos obstinados pela riqueza. E esquecemos que Deus é digno de todo o recurso, não do que é comum. É comum só lavar a cabeça e o cabelo. O cristão tem que ter em consciência que o que é comum para o cristão é dar tudo. Quando nós somos tentados a ter tudo isso, também nós somos tentados a omitir se nós temos ou não temos, se nós damos ou não damos, se nós somos ou não somos. Esse mês eu não vou poder cooperar com tal coisa, porque, você sabe, está apertado, né? A realidade é que nós justificamos que não damos, porque já fizemos outras obras. Nós já compramos o que deveríamos dar aos pobres, por isso que não sobrou dinheiro para nós sermos comprometidos com uma comunidade de fé. Nossos recursos hoje são para outras coisas. Eu estou empenhado em construir a minha casa. Eu estou empenhado em conquistar os meus negócios. E são coisas que na verdade não são genuínas. Ou às vezes são até mesmo genuínas. Mas o problema em questão é que não é o quanto você está dando, não é quanto de valor que você está omitindo, mas o seu coração caído que você esconde de uma reparação. O quanto você e eu somos tendenciosos a nos abster de assuntos como finanças. E eu sei que isso vai assustar talvez quem ainda não está sendo discipulado, mas uma das coisas que nós tratamos quando nós discipulamos pessoas aqui na igreja é justamente sobre finanças. De certa forma, eu presto conta das minhas finanças para quem eu discipulo. Nossa, isso é um problema, isso é coisa pessoal. Talvez o seu Deus também é pessoal. Talvez a forma como você está olhando para isso é estritamente egoísta, gananciosa, avarenta e pessoal. É complicado, cara. Agora, sabe o que é legal? A Bíblia conta outra história também, em Atos capítulo 4. Do versículo 32 e Atos 5:11. Eu não vou ler esse texto, mas eu vou explicar basicamente o que estava acontecendo ali para a gente não gastar muito tempo. Atos capítulo 4, versículo 32. Lucas está escrevendo falando sobre a generosidade dos cristãos. E que alguns cristãos começaram a se mover de maneira extraordinária sobre finanças. Ao ponto de que eles começarem a vender as suas próprias coisas, venderem as suas propriedades, e dar tudo isso aos pés dos apóstolos. E cita o nome de um homem chamado Barnabé, que pegou tudo o que ele tinha e vendeu e deu aos pés dos apóstolos. Mas também conta a história de um casal, que é Ananias e Safira. Que esse casal, de certa forma, também tinham propriedades como Barnabé. E eles venderam como Barnabé. Só que na hora da gente entregar, guarda 25% para a gente investir lá em Bitcoin, ou colocar na bolsa, fazer um CDI. É importante fazer um fundo de emergência. Vai que os apóstolos morrem aí, a igreja acaba, como que vai ficar? Só que o problema não é ter feito o fundo ou alguma coisa assim, é que eles mentiram. Mas eles não mentiram para os homens, eles não mentiram para os apóstolos fazendo isso. Não, eles fizeram algo louvável tanto quanto os outros estão fazendo. Não, eles não fizeram
como os outros, porque eles tiveram reservas. Eles guardaram uma parte, porque eles acreditavam que talvez alguma coisa poderia acontecer e um escape que eles teriam era aquela reserva emergencial. E aí, o que acontece com esses dois? Eles morrem. E eu não estou falando que se você não dá o seu dízimo, você vai morrer, tá, irmão? Não é maldição sobre quem não é generoso. É mais maldição você continuar na vida pecaminosa lidando com dinheiro do que alguém falar, olha, você vai ter o seu salário comido por farmácia. Seu carro vai quebrar. Não, a gente não vai usar dessa linguagem nesse lugar. Mas o Espírito Santo quer tratar de nós hoje um coração problemático. E a forma que ele está dizendo é, precisamos nos arrepender da nossa ganância. Que é o que Ananias e Safira não fez. Temos esses dois exemplos para contrastar o que realmente Deus espera de nós e o quão sério é a forma que lidamos com os nossos recursos diante de Deus. No primeiro exemplo, como foi o de Barnabé, nós vemos os primeiros cristãos, nós vemos Barnabé se dado como um exemplo de integralidade, de ser íntegro com os apóstolos e com Deus, e também ser integral naquilo que ele estava fazendo, ser totalmente entregue no que diz respeito a como lidar com o comprometimento de ser generoso com a casa de Deus e com os irmãos. Porque Barnabé não estava bancando somente apóstolo, ele estava bancando a igreja com aquilo que ele estava fazendo. Ele estava bancando emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, porque existia um senso de comunidade, de partilhar aquilo que estava sendo recebido. Só que também no segundo exemplo, nesse mesmo contexto, nós vemos esse casal, que provavelmente era um casal que desfrutava de uma quantia de dinheiro maior do que as dos demais irmãos. Ananias e Safira, eles retiveram um valor que não era deles, era do Senhor. E porque eles tentaram talvez fazer do mesmo jeitinho que Barnabé, só que preservando o lado deles, Deus, ele puniu os dois. Tanto isso aconteceu no Novo Testamento, como lá em Josué capítulo 7, quando, se não me engano, Acã, depois de ter conquistado Jericó, o Senhor falou, a cidade, todo o tesouro da cidade é meu, não tomem nada, não façam nada. Quando Acã entra nessa cidade e vê quantidade de ouro, ele falou, não, vou guardar um pouquinho para mim, só para ter uma lembrança de que a gente derrubou Jericó. E aí de repente Deus fala para Josué, Josué, existe pecado no meio de vocês, porque vocês não foram íntegros, e nem tiveram a capacidade de não olhar para o ouro dessa cidade comparado àquilo que eu tenho para promover para vocês, como fonte de sustento. Alguém no meio de vocês tentou se promover, tentou se resguardar da provisão divina. Alguém tentou, pelos seus próprios meios, se manter, e não é isso que eu quero. E não é isso que o Senhor quer para quem é parte da igreja. Deus, ele pune os dois, mostrando assim que as coisas não estão de acordo com as nossas necessidades ou nossa agenda. Deus não está comprometido com a sua planilha financeira, meu irmão. Deus não está comprometido com a nossa conta bancária. Deus está comprometido com Ele mesmo. Deus está comprometido com aquilo que Ele pensa sobre dinheiro. Por mais difícil que seja para mim e para você, o dinheiro para Deus é nada. E para nós deveria ser nada também. O dinheiro não promove felicidade. O dinheiro não produz bonança. Deus também, em meio a tudo isso, é aquele que promove nós termos o que é necessário para nós termos. E Ele promove também, a partir desse momento que nós temos o que nós precisamos ter, um coração generoso no meio do povo de Deus. E isso é promover santidade nas finanças do povo de Deus. Quando Deus promove
Generosidade, ele não está promovendo, vamos ajudar uma pessoa mais fraca. Ele está promovendo santidade no nosso meio. Quando ele nos chama a ser generosos, quando existe a possibilidade de você dizimar ou ofertar, quando você tem a possibilidade de dar algo a alguém, Deus está promovendo santidade para mim e para você. De olhar para o dinheiro da maneira coerente, de maneira correta, da maneira que Ele olha. E a terceira coisa que nós aprendemos, e a última coisa, é que extravagância e radicalidade na generosidade não são coisas de gente abastada ou de gente maluca. É de gente que ama e é devota do Senhor de verdade. Muita gente usa, como eu falei, essa passagem somente para focar na entrega e no amor de Maria. Só que o ato extravagante de Maria não é somente ela ter um coração inclinado a amar a Deus, é ela estar disposta a abrir mão da sua herança, dos seus recursos, das coisas mais caras e mais belas da vida, para simplesmente derramar sobre Jesus. Realmente a devoção que Maria tinha e o dinheiro que ela tinha eram coisas bem diferentes. Uma delas acontecia internamente, fazia com que Maria amasse o Senhor. E cada vez que ela mais se aproximava de Jesus, gradualmente, processualmente, esse amor e essa paixão aumentava por Jesus. Só que a outra coisa, que é a generosidade, ela foi exposta e vista por ela e por todas as pessoas que estavam ao redor. Ambas acontecem e são radicais. Mas uma não diminui o valor da outra, mas pelo contrário. O fato de nós sermos generosos, o fato de nós sermos radicais, extravagantes, demonstra a realidade do nosso coração interior. Deus, Ele é dono dessa igreja, gente. Ele não precisa de nada para que essa igreja e a igreja dele seja sustentada. E nós, aqui, eu, Web, a liderança dessa igreja, nós confiamos nisso, para que o Senhor sustente essa igreja. Nós queremos trabalhar, não para arrecadar mais recurso, não para arrancar mais dinheiro de pessoas, mas para que pessoas entendam que nós não precisamos do recurso, porque tudo que nós temos é o Senhor. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos todos os recursos necessários, nós temos todas as nossas contas supridas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Só que eu e você precisamos ter isso em consciência. Porque se nós temos isso em consciência, nós vamos dar dinheiro com mais facilidade, nós vamos dar carros com mais facilidade, nós vamos dar casas com mais facilidade, nós vamos dar o que for necessário, nós vamos talvez perder os nossos empregos, amar o Senhor de tal maneira com que nós abramos mão de uma carreira bela e maravilhosa para simplesmente amar ao Senhor de todo o coração. Esse mesmo Deus que promove bonança, promove recursos para nós, deve principalmente gerar nos nossos corações fascínio e amor por Ele. E nessa noite, eu quero convidar você a corresponder àquilo que Ele quer gerar no teu coração. Nós não viemos 5 semanas ensinando para você princípios espirituais de finanças para você no final trazer uma oferta e a gente finalizar falando, olha, Deus abençoa a igreja com espírito generoso, e amanhã, e depois que essa série acabar, tudo volta ao normal, você continua sendo infiel, você continua sendo ganancioso, eu continuo tendo os meus problemas com Deus e com as finanças. Sabe o que nós queremos promover aqui nesse lugar é santidade em relação ao dinheiro. Nós queremos promover uma realidade verdadeira no nosso meio, de que nós não somos presos ao dinheiro. De que se o Senhor quiser levar tudo que nós temos, nós continuaremos com o Senhor, porque Ele já nos tem. Porque nós somos pertencentes de Deus. Chegou a hora de nós vivermos e nós realmente nos movermos em atos extravagantes e radicais de generosidade.
Sermos considerados escandalosos na generosidade e no amor de Deus, e no amor por Deus, e uns para com os outros. Nós tínhamos um costume em São Paulo de nós termos um culto de generosidade. Um dia em que nós íamos para nossas células e nossos pequenos grupos, e nós não íamos para ouvir uma palavra, nós não íamos para viver um momento especial com Deus, nós íamos preparados para nós sermos generosos com pessoas. Isso implicava às vezes talvez eu ter um relógio legal e falar, não, esse relógio não é meu, esse relógio fica muito bonito no Senhor. Eu não tenho relógio, senão daria. A realidade é que nós estávamos tentando nos movimentar em generosidade uns para com os outros, porque o que Deus exige de nós é isso. Eu vi pessoas dizerem assim, nossa, eu vim para cá e não recebi nada, mas não é sobre receber, é sobre ser tão desprendido ao ponto de não precisar receber nada e se sentir plenamente feliz, porque você deu. Ou pessoas que de repente falam, nossa, eu estava com tanta vontade de receber algo, e era justamente algo que eu queria receber, e eu recebi. Eu tenho um relacionamento muito sério de sinal de Deus, é um testemunho de provisão do Senhor com a bolacha wafer Balduco. É sério. Quando o Benjamin nasceu, Benjamin nasceu no final do mês. Que bênção. Isso já resume bastante coisa. E aí eu falei, nossa, agora tem que comprar remédio, tem que comprar um monte de coisa, aquele desespero. E aí eu fui no mercado, a tal me passou as coisas para comprar, e eu passei no mercado, passei no corredor de bolacha, eu falei, nossa, velho, que vontade de comer uma bolacha. E eu falei, não posso, e fui para minha casa. 2 dias depois, um casal de amigos nossos chegaram e falaram, a gente pode visitar a tal, ver como é que ela tá, ver o neném? Eu falei, pode. E aí, conversa vai, conversa vem, tira foto, nossa, que bebê bonito, cabeludo, era a coisa mais linda mesmo. Aí, vou embora, beleza, vem aqui no carro aqui pegar um negócio. Aí me deu um monte de sacola de mercado. Falei, obrigado. Eu também, obrigado, Senhor, porque você proveu mais uma vez. E aí eu fui guardar as minhas coisas na minha despensa. E lá estava uma bolacha wafer Balduco. Eu falei, Deus, você ouviu o que eu queria. Recentemente, há uns meses atrás, a gente aqui em Varginha, com algumas coisas, pagando conta. Uma coisa que quando eu falo para o Web, e aí, como que está as finanças? Eu falei, as contas estão pagas, mas agora comamos e morramos. Esperar naquilo que Deus faz. E aí, a minha mãe me liga de São Paulo, falou, eu queria mandar uns negócios para você. Eu falei, tá bom, manda. Só que eu falei para tal, olha, não sei se é porque talvez ela percebeu, não sei se ela viu que a gente está meio preocupado, mas vamos ver aí, né? E aí ela comprou Todd para o Benjamin, ela comprou um monte de coisa, para vocês aí, toma mistura, toma aquilo. E aí veio uma bolacha, Balduco wafer de chocolate. Como sinal de que Deus ainda cuida dos nossos mínimos detalhes. É besta, com certeza. Mas se Deus não for suficiente para prover tudo isso, inclusive os nossos mínimos detalhes, por que nós achamos que nós vamos promover todas as nossas coisas, inclusive os mínimos detalhes, na força do nosso braço? Deus, Ele quer gerar no nosso coração essa dependência nessa noite. E a real é que nós estamos com problemas com finanças, não só necessariamente porque talvez eu e você não tivemos educação financeira nas escolas ou dos nossos pais. É porque nós temos um problema chamado pecado no nosso coração.